Olá, crianças, tudo bem? Iniciando a aula de língua portuguesa sobre Conto Maravilhoso comigo, professora Sara. E eu te convido hoje a conhecer as habilidades que nós iremos desenvolver na aula de hoje. Hoje nós iremos identificar a função na leitura e usar dois pontos e travessão para a introdução na fala de personagens, que é o discurso direto. Nós também iremos perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de comunicação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto. Nós também estabeleceremos a causa, a relação entre a causa e a consequência entre as partes e os elementos do texto. E vamos começar a nossa aula com um momento da nossa leitura. E o texto que eu trouxe hoje para vocês é esse aqui, sobre a festa da borboleta. Vamos fazer a leitura comigo? O grande dia chegou, a festa da borboleta Lili. Uma lista de amigos ela escreveu, e um por um na sua festa apareceu. O coral de cigarras cedo estava lá, se preparando para mais tarde cantar. A lebre rápida chegou, e mais depressa ainda na cartola se assentou. A coruja pôs-se a chirriar, e rapidamente tudo passou a observar. O pavão Edgar ajudou a festa a enfeitar, já o macaco Popó só ficou pulando de um pé só. Para comemorar, só faltava um convidado aparecer. Era a tartaruga Filomena, que demorou para valer. Agora que todos chegaram, vamos então comemorar a festa da Lili, que está feliz a festejar. Esse texto fala sobre uma festa de uma borboleta e é um gênero textual que nós já conhecemos, que é o poema. Agora, eu te convido para a gente ler o nosso conto de hoje. O conto de hoje fala sobre um bonequinho de madeira que ganhou vida e que deixou o nariz, olha só, crescer. O nome do nosso texto de hoje é Pinóquio. Olha só que personagem bonito. Você conhece essa história? Vamos rever um pouquinho sobre ela? Era uma vez um velho carpinteiro que fazia lindos bonecos de madeira. Ele vivia sozinho e o seu sonho era ter um filho com quem partilhar todo o seu amor e carinho. Certa vez, o velho carpinteiro fez um boneco de madeira muito bonito e deu-lhe o nome de Pinóquio. Gepeto ficou encantado com o boneco que fizera. Ele estava muito bem feito, seus traços eram perfeitos. Naquela noite, quando terminou, Gepeto suspirou e disse: quem me dera que este rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo. Após brincar bastante com seu boneco, resolveu repousar. Durante a noite, algo mágico aconteceu. A fada azul apareceu e realizou o desejo de Gepeto. O boneco ganhou vida e ficou radiante de felicidade. A fada azul ainda presenteou o boneco com uma consciência, o grilo falante. No dia seguinte, ao acordar, Gepeto foi ver sua obra de arte e percebeu que o boneco ganhara vida. Ele ficou muito surpreso e feliz. Seu boneco Pinóquio agora seria sua companhia. Sem demora, Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na face e mandou-o para a escola para aprender a ler e escrever. Mas avisou-o: assim que acabar a aula, venha para casa, Pinóquio. Pinóquio respondeu que sim e alegremente foi caminhando em direção à escola. Já próximo à escola, Pinóquio encontrou a raposa e o gato, que o convenceram a desviar-se do caminho da escola e a não escutar sua consciência, o grilo falante. A raposa e o gato convenceram o boneco a ir a uma ilha chamada Ilha dos Prazeres, um local onde as crianças podiam fazer
o que quisesse e não precisavam ir à escola. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo conhecer a tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces deliciosos. Pinóquio sentiu-se no paraíso. Mas, como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar de pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer e foram crescendo e crescendo. Pinóquio se transformou em um burro. Todas as crianças que iam para esta ilha acabavam se transformando em burrinhos e o local estava cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao grilo, que lhe perguntou: "O que está fazendo aqui, Pinóquio?" "Eu não sei", mentiu Pinóquio. Logo que contou a mentira, seu nariz começou a crescer. O grilo alertou que ele acabaria em um curral, como os outros meninos que foram para a ilha. Pinóquio desesperou-se e pediu para que o grilo o tirasse dali. Então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai. Soube então que Gepeto havia saído à sua procura em direção ao mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Pinóquio e o grilo construíram uma jangada e partiram à procura da baleia. Passados alguns dias, avistaram uma baleia que vinha na direção deles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando Gepeto. Gepeto contou-lhes o que tinha acontecido. Ele e Pinóquio se abraçaram muito. Pinóquio pediu desculpas ao seu pai e disse que estava muito arrependido. Os três ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o mais rápido dali. O grilo teve a ideia de acender uma fogueira dentro da baleia estava cheio de navios naufragados que foram engolidos pela baleia gigante. Acenderam então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou, jogando-os para fora. Foi um susto e tanto. A partir deste dia, Pinóquio prometeu e passou a ser mais dedicado aos estudos. Aprendeu também a não mentir mais. O menino ficou tão obediente e responsável que ganhou um presente especial no dia do seu aniversário. A fada azul o transformou em um menino de carne e osso. Gepeto ficou muito feliz porque agora tinha um filho de verdade. Olha só que historinha bonita, mostra muito sobre as coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia. E o mais importante, obedecer aos nossos pais, que eles sabem o que é melhor para a gente. A primeira preocupação de Gepeto, qual foi? Enviar Pinóquio para a escola, para ler e escrever. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer muitas outras coisas. Veja só como é importante estudar. Agora nós vamos ver alguns conteúdos que nós vamos revisar. Nós estamos trabalhando sobre conto maravilhoso. A gente sabe que o conto maravilhoso é um gênero narrativo, onde ele conta histórias em um local e em um tempo que são geralmente indefinidos. Tem personagens, tem um enredo. O enredo conta com início, meio e fim, né? Onde os personagens, no início, eles apresentam um conflito. Esse conflito, ele faz com que os personagens passem por diversas situações até que consigam resolver o problema para chegar no desfecho, que é o final da história. Nós vamos ver a sequência dos fatos ocorridos. Como eu falei, o enredo ele tem início, meio e fim. Então a gente vai ver como essa história do Pinóquio começa, qual é a parte medial do meio da história, né? Qual a parte do meio da história e qual é o final da história, como a história termina. Nós vamos rever um pouquinho sobre a questão de causa e consequência.
Nós vimos que a causa, ela gera uma consequência. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre o discurso direto. O que é o discurso direto? É aquela fala do personagem, da maneira como ele está dizendo e que é representado por os sinais de pontuação, que são geralmente os dois pontos que indicam que o personagem vai falar e o travessão, que indica a própria fala do personagem. A gente vai falar sobre a utilização desses dois sinais de pontuação, os dois pontos e o travessão. E vamos falar também sobre a concordância nominal. Sabemos que numa frase as palavras elas têm que estar em concordância e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, vamos começar a nossa interação com o texto falando sobre a ordem dos acontecimentos em que ocorre a nossa história. Primeira questão: relacione as imagens aos fatos correspondentes e, em seguida, enumere os fatos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Deixa eu apresentar para vocês aqui as imagens. Olha só essa primeira imagem. Nessa primeira imagem, nós temos o quê? Pinóquio abraçando Gepeto. Vocês acham que isso aconteceu em que momento? Observe que ele já está com as orelhinhas de burro. Então, foi depois dele ir lá para aquela ilha dos prazeres e reencontrar o pai, lá dentro da baleia. Olha só aqui nessa imagem, quem é que nós estamos vendo nessa imagem? A fada azul. A fada azul, ela que fez as coisas acontecerem para Pinóquio. Primeiro, ela transformou o boneco de madeira sem vida em um boneco de madeira com vida. E depois ela transformou o Pinóquio em um menino de verdade. Ali, na outra imagem, nós temos Pinóquio admirando o boneco de madeira que acabara de fazer. Aliás, crianças, perdão, Gepeto admirando Pinóquio, que era o boneco de madeira que ele acabara de fazer. Gepeto era um carpinteiro que fazia muitos bonecos de madeira, mas o mais bonito, que ele mais caprichou, foi Pinóquio. E na nossa quarta imagem, nós temos Pinóquio com o nariz crescido. O que será que ele contou de mentira? Alguma coisa ele falou. A gente sabe que na história de Pinóquio, quando ele mentia, o nariz dele crescia. Então, agora nós vamos ler cada uma dessas informações e vamos associar a imagem correspondente. Primeiro, a fada recompensou Pinóquio por sua bondade e a coragem e o transformou em um menino de verdade. Eles e seu pai foram felizes para sempre. Vocês acham que essa primeira frase ela está de acordo com a imagem 1, com a imagem 2, com a imagem 3 ou com a imagem 4? Com a imagem 2, onde aparece a fada. Muito bem. Então, essa primeira frase, né, esse primeiro quadrinho, faz relação à imagem da fada. Nesse segundo quadrinho, o nariz de Pinóquio crescia a cada mentira que ele contava. Qual é a imagem que tem Pinóquio com o nariz crescido? É na imagem 1, na imagem 3 ou na imagem 4? Muito bem, na imagem 4 mostra Pinóquio com o nariz crescido. Na terceira informação, terceiro quadrinho, Pinóquio encontrou Gepeto e se arrependeu e prometeu que nunca mais iria mentir. Vocês estão vendo Pinóquio reencontrando Gepeto após mentir na imagem 1 ou na imagem 3? Na imagem 1. Na imagem 1, onde Pinóquio está reencontrando Gepeto e o abraçando. Ele se mostra muito feliz em ter encontrado o seu pai novamente. E a quarta informação diz o seguinte: era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Um dia ele resolveu fazer um boneco de madeira que logo teve vida. Qual é a imagem que faz relação com esse trecho? A imagem 3. Agora nós vamos fazer o quê?
enumerar os fatos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Nós já relacionamos as imagens aos fatos, agora nós vamos enumerá-los de acordo com a ordem dos acontecimentos. O que vocês acham que aconteceu primeiro? A fada recompensou Pinóquio pela bondade, o nariz de Pinóquio crescia a cada mentira, Pinóquio encontrou Gepeto após ter fugido para a Ilha dos Prazeres, ou Pinóquio foi feito pelo Gepeto. Gepeto criou Pinóquio. Aqui nessa última, né, onde ele diz assim: era uma vez um carpinteiro chamado Gepeto. Um dia ele resolveu fazer um boneco de madeira, que logo teve vida. Essa é a primeira parte da história. Em seguida, depois que o boneco teve vida, o que foi que aconteceu? Pinóquio fugiu lá para a Ilha dos Prazeres, né? E aí, quando Pinóquio foi voltar para casa, que pediu ajuda ao grilo, o que aconteceu? Ele mentiu. Então, cada mentira que ele contava, crescia o nariz. Essa é uma segunda parte. Aconteceu depois. O nariz de Pinóquio crescia a cada mentira que ele contava. Depois que o nariz de Pinóquio cresceu, o que aconteceu? Ele, com a ajuda da fada azul e do grilo, conseguiram sair lá da Ilha dos Prazeres e voltaram para casa. Não encontraram Gepeto. Em seguida, eles foram em busca de Gepeto no mar. E encontraram Gepeto onde? Dentro da baleia. Quando eles encontraram Gepeto dentro da baleia, Pinóquio e Gepeto se abraçaram. Pinóquio se arrependeu pelo que tinha feito e pediu desculpas. Disse que não iria mais mentir. Em qual parte está dizendo isso? É nessa primeira informação ou nessa aqui, que é a que está faltando enumerar? Nessa aqui, né, que diz o seguinte: Pinóquio encontrou Gepeto, se arrependeu e prometeu que nunca mais iria mentir. Essa é a terceira parte da história. E por último, a fada, que é a quarta parte, vamos enumerar aqui. A fada recompensou Pinóquio por sua bondade e a coragem e o transformou em um menino de verdade. Ele e seu pai foram felizes para sempre, certo? Vamos continuar a interação aqui com o nosso texto. Vamos reler as frases abaixo, que elas foram extraídas do texto. Na frase 1 e a frase 2. Frase 1. Logo que contou a mentira, seu nariz começou a crescer. Frase 2. Acenderam então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou, jogando-os para fora. Nós vamos fazer aqui uma relação de causa e consequência entre as informações de cada frase. Nós vamos colocar em um lado causa e do outro consequência, certo? Vamos colocar da frase 1 aqui e da frase 2 na outra linha. Na frase 1, qual foi a causa? E qual foi a consequência? Vamos fazer a leitura. Logo que contou a mentira, seu nariz começou a crescer. Para estabelecer a relação causa e consequência, eu faço aquela perguntinha: o que aconteceu primeiro? Primeiro ele contou a mentira ou primeiro o nariz começou a crescer? Primeiro Pinóquio contou a mentira, então essa é a causa. E qual foi a consequência da mentira que ele contou? O nariz começou a crescer. Causa, contou a mentira. Consequência, o nariz começou a crescer. Na frase 2, acenderam então a fogueira e com a fumaça a baleia espirrou, jogando-os para fora. O que foi que aconteceu primeiro? Foi eles terem acendido a fogueira, foi a baleia espirrar, jogando eles para fora? Primeiro, acenderam a fogueira. E como consequência da fogueira ter sido acesa, nós vemos que a fumaça fez com que a baleia espirrasse e jogasse eles para fora. Causa, acenderam a fogueira, consequência, a fumaça fez a baleia espirrar e jogar eles para fora. Continuando, leia a frase abaixo.
Pinóquio desesperou-se e pediu para que o grilo o tirasse dali. Observe que essa frase está escrita num discurso indireto, ou seja, pela fala do narrador. Nós vamos reescrever a frase lida e vamos utilizar o discurso direto. Qual é o discurso direto? É aquele que mostra exatamente como a nossa fala é dita no momento do diálogo, tá bom? Então, nós vamos começar dizendo essa primeira parte, né? Pinóquio desesperou-se e pediu. Até aqui pode ser fala do narrador. Pode, vamos colocar. Pinóquio desesperou-se e pediu. Para indicar que nós iremos seguir com um discurso direto, ou seja, com a fala do personagem, nós precisamos colocar um sinalzinho de pontuação aqui. Qual é? Os 2 pontos. Então, colocamos os 2 pontos. O que foi que Pinóquio pediu? Que o grilo o tirasse dali. Então, nós vamos colocar grilo, me tire daqui, que é como se o Pinóquio estivesse falando. Para começar, para indicar a fala, né, do personagem, nós precisamos de um outro sinal de pontuação, que é o travessão. O travessão indica que nós estamos escrevendo a fala do personagem. Então, vamos colocar grilo, grilo, ele está chamando ou pedindo, como é um chamamento, a gente coloca uma vírgula depois, grilo. E agora nós vamos falar o pedido dele, me tire daqui. O que é que está faltando? Sinal de pontuação, pode ser um ponto final ou pode ser um ponto de exclamação. Para mostrar que ele estava muito emotivo, nós vamos botar o ponto de exclamação. Grilo, me tire daqui, certo? Então, reescrevemos essa mesma frase utilizando o discurso direto. Aqui na questão seguinte, qual dos trechos abaixo apresenta um discurso direto? Letra A. Certa vez, o velho carpinteiro fez um boneco de madeira muito bonito e deu-lhe o nome de Pinóquio. Representa um discurso direto? Não. Lembrando, discurso direto é aquele que mostra a fala do personagem. Letra B. O que está fazendo aqui, Pinóquio? Representa um discurso direto? Sim. Quem foi que fez essa pergunta para Pinóquio? O grilo falante. Então, nós já sabemos que a resposta é a letra B, mas vamos ler a letra C. Gepeto contou-lhes o acontecido. Isso é uma fala do narrador. Na letra D, os 3 ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o mais rápido dali. Quem foi que disse isso? Foi algum dos personagens ou o narrador? Muito bem, o narrador. Então, a frase que representa um discurso direto, ou seja, a fala do personagem, é a letra B. O que está fazendo aqui, Pinóquio? Agora, eu quero completar essas frases aqui com as palavras apropriadas, gente. Olha só. Um velho carpinteiro que fazia lindos boneco ou bonecos de madeira. Nós vamos fazer de acordo com a concordância. Lindos, no plural, eu vou colocar lindos boneco ou lindos bonecos? Muito bem, bonecos. Então, vamos escrever lindos bonecos de madeira. Na letra B, nós temos a palavra mágico e mágicos. Durante a noite, algo mágico ou mágicos aconteceu. Olha só, para concordar com algo e também com a palavra aconteceu, nós temos que usar a palavra no singular. Algo mágico aconteceu. Professores, se eu colocasse mágicos, não ia haver concordância. Durante a noite, algo mágico aconteceu. Na letra C, nós temos, sem demora, Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na face e mandou-o para a escola para aprender a ler e escrever. Deu-lhe alguns livros ou alguns livros?
Livros, muito bem, no plural, porque aqui também está no plural e a gente tem que fazer a concordância. Sem demora, Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na face e mandou-o para a escola para aprender a ler e escrever. E aqui na letra D, então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças ou crianças que estavam presas na ilha. Todas as crianças ou todas as crianças? Muito bem, todas as crianças. Então pediram ajuda à fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Crianças, vamos fazer um joguinho rápido aqui, vamos utilizar essas 3 palavras, 2 pontos, travessão e consequência para completar essas frases. Toda causa gera uma consequência. O antecede a falha dos personagens. É o 2 pontos ou travessão? Travessão. Os 2 pontos anunciam que a seguir virá explicação, enumeração ou um discurso direto. Crianças, essa foi a aula de hoje. Hoje foi dia de relembrar sobre conto maravilhoso, sinais de pontuação e algumas concordâncias. Eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Agradeço muito que você tenha participado e aguardamos você na nossa próxima aula.